Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o primeiro de 5 reviews do WWE Unreal temporada 2. O WWE Unreal, que está nomeado em português como WWE Surreal, até hoje eu não entendi por que desse raio dessa tradução, mas a gente vai fazer um review rápido desse episódio. Vai ter muito spoiler aqui, tá? Então, se você não quiser ter o spoiler, assiste o episódio primeiro, já está disponível na Netflix. Depois você volta aqui para ver as minhas considerações. Se você quiser saber as minhas opiniões sobre esse episódio, como é que a WWE apresentou esse episódio, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque tem coisa perto de heel turn nesse episódio que eu quero comentar. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like para ajudar nosso vídeo a se distribuir pelo algoritmo do YouTube e se inscreva no nosso canal, a gente está muito perto de 10 mil inscritos, a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para o resumão, não resumão, né? O review do episódio 1 da temporada 2 do Unreal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André, eu tenho esse canal aqui há quase um ano, eu tenho certeza que algumas pessoas vão estar vindo aqui mais pelo episódio que viram na Netflix do que propriamente porque acompanham o WWE, tá? Então, a gente tá com esse canal aqui há mais ou menos um ano, mas eu acompanho luta livre desde 1986 no SBT, lá no Campeonato Internacional de Luta Livre, que passava dublado e tudo mais. E eu, assim, desde 95, né, que quando eu acompanhei já na Manchete, eu já sabia que a WWE ela era pré-determinada e roteirizada, né? Então, assim, muitas coisas que aparecem nos episódios, na série, não surpreendem mais. Porém, alguns detalhezinhos que aparecem sempre surpreendem, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Esse episódio 1, ele foi centrado basicamente no retorno da Becky Lynch na WrestleMania 41 no ano passado, 2025, na relação dela com a Lyra Valkyria, que é uma lutadora que estava subindo para o main roster da NXT no final de 2024 para início de 2025, né? E ela ganha o campeonato intercontinental. Foi um campeonato que foi criado, né? Um campeonato secundário feminino foi criado no final de 2024. A Lyra Valkyria foi a primeira vencedora e também foi centrado no Pat McAfee, né, falaram um pouquinho do Pat McAfee, que é um comentarista da WWE, que foi um ex-jogador da NFL, que teve uma luta no Backlash do ano passado contra o Gunther, que é um dos maiores vilões da companhia. Eu vou começar falando um pouquinho da luta do Pat McAfee e do Gunther, porque foi uma parte minoritária do show, o show foi majoritariamente para falar da Becky Lynch, então a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente. Mas o Pat é interessante porque o show primeiro ele revelou da onde que surgiu a associação do Pat com a WWE. Né? Ele fazia um podcast, ele era fã de WWE, o Triple H conhecia ele assim minimamente, que ele era um ex-Panther da NFL, resolveu convidá-lo por meio do Michael Cole para começar a comentar da WWE. Ele começou como panelista, ele sentava na mesa e conversava nos pré-shows da NXT, isso antes da pandemia. E aí depois ele passa a fazer o pré-show dos PLEs da WWE, do main roster, e eventualmente ele é convidado durante a pandemia para ser parceiro do Michael Cole na mesa dos comentaristas, tá? Então foi aí que ele surgiu. Só que o Pat McAfee sempre foi um cara muito grande, inclusive mostra ele dando tackle na NFL, um cara muito grande, muito pesado. Então ele tinha um porte físico para lutador de luta livre, né? E aí é aquela coisa, foi comentado no show que o Backlash é um show muito ruim, muito difícil de ser construído, porque você gasta muita energia na WrestleMania, que fecha todas as histórias da WWE, para depois começar novas histórias no Backlash. E isso acaba fazendo com que você meio que não saiba o que fazer e você tenta colocar algumas coisas interessantes novas ali. E a história entre o Pat McAfee e o Gunther, ela surge meses antes, porque e aí eu acho que o episódio ele pecou um pouco em não mostrar que durante a jornada do Jey Uso, desde a vitória do Royal Rumble e até um pouco antes, o crescimento orgânico do Jey Uso nas arenas, com o movimento do It, que ele fica fazendo It, foi muito alavancado pelo Pat McAfee e depois pelo Michael Cole, que começou a entrar na brincadeira.
E durante toda a jornada do Jey Uso, quando ele escolhe lutar contra o Gunther na WrestleMania, como vencedor do Royal Rumble, o vencedor do Royal Rumble pode escolher quem que ele vai enfrentar na WrestleMania, qual campeão ele vai enfrentar. E o Jey Uso escolhe o Gunther para enfrentar na WrestleMania. Eles não mostraram que tanto o Pat quanto o Michael Cole alavancaram o movimento It, assim, o Pat McAfee subia na mesa, eles só mostraram as imagens, mas eles não mostraram assim, cara, a gente estava aqui ajudando a empurrar o movimento It do Jey Uso. E eles fizeram isso na cara do Gunther durante toda a jornada até a WrestleMania. Na WrestleMania, o Pat McAfee e o Michael Cole fazem o It quando o Jey Uso está entrando no ringue e depois quando ele vence a luta. Tá? Então, assim, ficou muito patente durante a jornada do Jey Uso até se tornar campeão mundial que o Pat McAfee ajudou ele nesse sentido. E tanto o Pat McAfee quanto o Michael Cole tomaram partido quando teve a luta entre o Jey Uso e o Gunther. Claro, o Gunther fez muitas coisas vilanescas para poder chegar nesse ponto, né? Então, naturalmente, o narrador e comentarista faces mocinhos, irão apoiar o mocinho na luta, que era o Jey Uso. O Gunther era o vilão. Então, o que aconteceu foi que o Jey Uso ganha a luta e o Gunther, frustrado pela forma totalmente direcionada como o Michael Cole narrou e essa jornada do Jey Uso, o Gunther partiu para cima dele. Né? E aí a história o Gunther parte para cima do Michael Cole e aí o Pat McAfee, que é um grande amigo do Michael Cole na vida real, tenta defendê-lo. Né? E aí o Gunther, isso acontece no Raw depois da WrestleMania, o Gunther mete uma gravata no Pat McAfee depois do Pat McAfee tentar defender o Michael Cole. E aqui, uma coisa que já chama atenção é como que a WWE, ela às vezes fala passo a passo como que as coisas vão acontecer. Às vezes a gente acha que é mais orgânico, que os lutadores eles estão ali e eles se acertam ali e tudo mais. E eu me lembro que nessa época a gente já tinha o canal, né? Quando teve esse Raw depois da WrestleMania, eu me lembro que eu falei assim, o Gunther e o Pat McAfee se acertaram e basicamente o Pat McAfee permitiu que o Gunther apertasse aquele mata-leão para que o Pat McAfee quase apagasse. Eu comentei isso. E o que a gente vê aqui no Unreal é que foi mais ou menos isso. Porém, o tempo que o Gunther apertou o Pat foi direcionado pelo Triple H. O Triple H falava pro Bobby Roode, que era o agente do segmento, lembra? A gente viu no Unreal passado que cada luta ou segmento tem um agente, né? E o agente desse segmento era o Bobby Roode, um ex-lutador da NXT, lutou na WWE também. O Bobby Roode ele passava para o árbitro, que o árbitro que estava tentando soltar o Gunther do Pat, o árbitro na verdade falava o seguinte, continua apertando. Então assim, você vê muita orientação dos bastidores para o que está acontecendo na frente das câmeras. Isso faz todo sentido. É um evento ao vivo, né? Tem muitas partes da história e o roteiro ele não é completo. Às vezes eles mudam umas coisinhas, a gente vai ver também isso na parte da backlink da Lyra. Então, foi muito legal de ver como que tem essa orientação. Eu sei que tem gente que não gosta, que fala, mas isso não é luta livre, porque estão quebrando a kayfabe. Meu irmão, que se lasca a kayfabe. Eu tô interessado em ver como é que o mecanismo funciona. Tá? Para mim, entretenimento sempre foi entretenimento e eu quero ver como é que funciona o mecanismo da coisa. Então foi muito interessante ver o Triple H passando pro Bobby Roode e Bobby Roode passando pro pessoal na arena, que era pro Gunther manter o Pat McAfee no enforcamento, sendo que, na verdade, ele apertou até um certo ponto, claro, porque senão poderia até matar o Pat McAfee, né? E uma outra coisa foi que quando eles estavam voltando, o Pat ele fala que quando o pessoal tá voltando de segmentos, as luzes da arena apagam para direcionar o pessoal para o Titantron, porque às vezes tem um comercial, ou então às vezes tem algum vídeo de algum segmento nos bastidores e tal, e depois eles voltam. E aí nesse momento você quebra a kayfabe, você simplesmente vai embora andando, né? Porque o público já está direcionado para o Tron. Só que o Triple H ele falou pro Adam Pearce, que estava lá comandando a situação, para dizer o seguinte, olha, vocês vão ficar ao vivo até virem para a sala dos médicos, então
não quebrem a kayfabe, mantenham a situação. E o Pat falando, cara, eu não sei até onde eu vou ser um bom ator. Por quê? Porque o Gunther apertou o Pat, mas apertou de uma forma segura. Então o Pat estava bem, ele só ficou vermelho que nem um camarão. E ele fala que ele é assim mesmo. Quando ele fica deprivado de oxigênio, ele fica vermelho que nem um camarão. Mas assim, a verdade é que ele estava bem. Só que ele teve que continuar fingindo até chegar na sala dos médicos, né? E aí tem depois aquele papo do Adam Pearce com o Michael Cole, que ele pergunta se o Michael Cole quer tirar o dia de folga. O Michael Cole fala que ele não vai aceitar que um bully mate com a experiência dele do Raw até WrestleMania. Aí o Michael Cole volta pra mesa e isso engaja o público na história. Então foi legal de ver isso, né? Ver como é que eles construíram o pensamento da WWE no tempo e nos tempos e movimentos dos segmentos para extrair o máximo de emoção do público. E isso é muito legal. Uma outra coisa que foi interessante de ver dessa situação foi que o Pat instalou um ringue lá onde ele tem o estúdio dele, do Pat McAfee Show, para ele poder treinar. Ele tem uma quadra de basquete, eu não sei se é um centro comunitário, tal. Eu achava que era na casa dele, mas na verdade parece, no final do episódio, parece que é um centro comunitário que tem uma quadra. E meio que o Pat arrendou aquele negócio e lá ele tem o estúdio dele, né? E aí ele treinou. E isso é legal de ver. Perceber que essa galera que se importa com luta livre treina, né? Ao contrário de outros casos, como por exemplo o Travis Scott, que o pessoal falava que a WWE queria que ele fizesse uma luta e aparentemente o cara não se dedicou, não treinou e aí eles acabaram desistindo, né? Então, foi legal ver o Pat instalando um ringue, ele treinando, e ele é um cara que dá golpes pesados, ele dá salto mortal da terceira corda para fora do ringue, já fez isso no passado em outras lutas, então foi muito interessante de ver isso. Agora, o mais interessante foi que no criativo para a luta do Pat contra o Gunther no Backlash, a ideia original, isso é muito importante, tá? A ideia original era que o Pat McAfee vencesse a luta. Tá? Isso, assim, eu acho que o público teria surtado. Assim, a galera da IWC teria dado o chilique se isso tivesse acontecido. Porque o pessoal já estava iradíssimo de ver o Gunther bater em 3 segundos para o Jey Uso na WrestleMania. E o pessoal achava que ele, pô, ele deveria ter segurado um pouco mais, poderia ter apagado, né? Porque o Jey Uso não usava o Mata-Leão, o Mata-Leão finalizador do Gunther e tal. Então o pessoal já estava possesso com o Triple H e com a equipe criativa de ter feito o Gunther perder dessa forma bizonha. E aí você vem numa situação em que é, você faz o cara que foi seu ex-campeão mundial perder, e aparentemente a ideia era que ele perdesse rápido. Cara, a IWC teria implodido. E aí aparece um rapaz lá, novo, não peguei o nome dele, na equipe criativa, e ele é a voz da razão. E ele chega e fala assim, gente, olha só, eu não consigo ver o Gunther, ex-campeão mundial, um monstro animalesco, perder para o nosso comentarista. Entendeu? Eu não consigo ver. Depois ele vai ter que ficar encarando o comentarista a 3 metros de distância e ele não vai fazer nada a respeito disso, né? A ideia do Triple H era que o Pat McAfee, pelo menos parece que era a ideia do Triple H, a gente não sabe, tá? Mas era a ideia. O Pat McAfee ia ganhar do Gunther rápido e depois ia ter uma revanche em que o Gunther iria estraçalhar o Pat McAfee. Uma história dessa até que faz sentido entre dois lutadores. Não entre um lutador e um comentarista. Então, cara, meus aplausos pra esse cara que tava lá na mesa na mesa lá. Não foi o Triple H que deu essa ideia. Eu achei legal isso. Foi um outro camarada que tava lá na mesa do criativo que chegou e falou: meu amigo, pelo amor de Deus, não inventa uma história dessa. O Gunther não pode perder. E aí depois eles construíram a história de que o Gunther venceria o Pat McAfee numa luta dura e depois até daria ali um parabéns para ele, né? Ele faz uma saudação depois da luta. Tá? Então, isso foi interessante. Tá? Depois, na execução da luta, eles mostram tudo o que aconteceu. Né? Orientações do Triple H pro Pat, para que se ele se sentisse cansado, falasse com o árbitro, para que o árbitro falasse para o Gunther para dar um espaço para ele.
Isso às vezes acontece, né? Se um lutador tá cansado, o outro ele vai lá, pô, vai falar com a galera, vai chamar atenção, vai farmar uma aura, entendeu? Ele vai fazer alguma coisa, então vai botar num rest hold, para que o outro lutador descanse e a luta possa continuar. Existia uma preocupação do cardio do Pat, e o próprio Pat comentou isso, né? Legal também dele reconhecer que ele tinha essa questão, mas no final das contas, até na saída, o Pat fala que ele encarou bem, ele só perdeu o fôlego um pouquinho no começo da luta, e aí, mas aí no final das contas a luta rolou bem, então foi tudo ótimo, tá? Essa luta inclusive foi boa, eu me lembro de ter comentado isso na época, de que foi uma luta boa entre o Pat e o Gunther, e que provou que o Gunther realmente é um excelente lutador, e a gente viu isso ao longo do ano, o Gunther fazendo várias lutas muito boas com vários lutadores, beleza? Bom, então, assunto Pat McAfee encerrado, vamos para a Becky Lynch, que tem muita coisa pra gente falar aqui. Primeira coisa, tá? Eles começaram, na verdade, falando um pouquinho do Seth Rollins, mas depois eles focaram na Becky Lynch, tá? Porque eles mostraram o casamento deles, e a maternidade da Becky Lynch. O assunto da maternidade da Becky Lynch foi muito explorado por conta das dificuldades de você ser mãe e ao mesmo tempo ser uma lutadora, porque a lutadora viaja demais, a filha dela com o Seth. Eles acabam tendo que ficar com os avós, provavelmente eu acho que são os avós que cuidam da menina, e aí a Beck ela só consegue ver, sei lá, 3 dias durante a semana. A Beck chega a falar durante o episódio de que a menina, né, a Ru, ela às vezes chega até a ficar chateada, né, fica chateada quando vê a Beck voltando para casa, e isso estava incomodando a Beck. E isso teria levado a Beck a pedir uma pausa em 2024, né? A Beck lutou na WrestleMania 40 e aí pediu uma pausa para poder descansar com a família. E aí ela ficou um ano inteiro fora. E aí o que o show vai mostrar é que a Beck, treinando com o Seth em casa, voltou a sentir o desejo de lutar, ligou para a companhia. Assim, o contrato dela não foi extinto, ele foi pausado. O próprio Triple H ofereceu isso, não, vamos pausar o tempo do seu contrato e depois você decide o que você vai fazer. Então a Beck volta, e aí, o criativo mostra que a surpresa, que a volta da Beck seria uma surpresa na WrestleMania. E aí, eles constroem toda uma narrativa de que a ideia era a Beck voltar para ser parceira da Lyra e depois fazer uma feud com a Lyra. Por quê? Porque as duas eram lutadoras irlandesas. A Lyra Valkyria, a primeira luta que ela viu da NXT foi a luta de estreia da Becky Lynch, que ela era aquela dançarina irlandesa. Isso fez com que a Lyra se interessasse em ser lutadora, ela começa a treinar, ela busca escolas de luta livre na região dela, e depois em 2018, a Becky Lynch visita a escola da Lyra Valkyria, e ali elas têm uma interação, e aí a Lyra fica nervosa, a Becky Lynch abraça ela e tudo mais. A gente sabe que a Becky é muito gente boa na vida real, tá? Então, a Lyra, ela enfatiza isso e tudo mais. Então, a narrativa do episódio mostra que a ideia sempre foi fazer com que a Becky Lynch elevasse a Lyra, eles fizessem um programa entre as duas, uma coisa que estava deixando a Lyra muito feliz, e assim elas primeiro fizessem a parceria na WrestleMania, ganhassem um título, no dia seguinte perdessem, e aí teria a feud, que seria para Becky elevar a Lyra, tá? Então, toda essa parte da história foi muito bem explorada, eu acho que eles fizeram muito bem essa demonstração de como a Becky tá ali para elevar outros talentos, e aí o foco era ela elevar a sua parceira irlandesa, a Lyra Valkyrie. Só que uma coisa me irritou e me irritou profundamente nesse primeiro episódio. Eu tô reagindo ao primeiro, eu não vi a série inteira, porque eu tô querendo mostrar uma reação legítima de quem só assistiu o primeiro episódio. É que eles ignoraram completamente o fato de que, para Becky Lynch voltar, a Bayley teve que ser tirada do card da WrestleMania. A história era da Lyra Valkyria ter feito uma gauntlet match com a Bayley, elas venceram essa gauntlet match e assim ganharam o direito de enfrentar a Judgment Day na WrestleMania pelo título de duplas. E aí, quando chega no sábado, no pré-show do sábado da WrestleMania, eles criam a história de que a Bayley foi atacada nos bastidores e a Lyra Valkyria não teria uma parceira para a luta no título no domingo. E aí se insere a Becky Lynch. Depois a gente fica sabendo que quando a Becky Lynch vira heel pra cima da Lyra, a própria Becky confessa que ela atacou a Bayley para fazer parceria com a Lyra na ideia de explorar o talento da Lyra para ganhar o título. E aí depois ela se volta contra a Lyra porque a Lyra não conseguiu suportar e acabou perdendo o título de duplas no dia seguinte.
A narrativa da Becky Lynch e da Lara foi muito bem construída, mas eles ignoraram a Bayley. E aí a gente fica se perguntando assim, peraí, mas então a Bayley foi informada desde o começo de que a história era ela fingir que ia pra WrestleMania e no final das contas ela não ia pra WrestleMania? Como é que foi a reação da Bayley com relação a isso? A frustração da Bayley com o fato de ter ficado fora da WrestleMania quando parecia que ela ia lutar pelo título. Eles não exploraram isso, isso me deixou muito irritado. Isso me faz transparecer. Novamente, assim, o Unreal, ele tem uma coisa de kayfabe 2.0. Eles às vezes criam umas narrativas pra cobrir uns buracos que a WWE tem. Cara, isso me leva a crer de que, assim, a Bayley deve ter ficado muito bolada com não ter ficado na WrestleMania. Pode ser que abordem a história depois. Tá? Se abordarem a história da Bayley nos próximos episódios, a gente vai falar sobre isso. E eu acho um pecado eles não abordarem, tá? Mas, assim, o fato de eles não terem mostrado me indica que ela deve ter ficado muito bolada com isso. Por quê? Porque na primeira temporada do Unreal, quando teve aquela situação da Tiffany Stratton falando dos 3 divórcios da Charlotte Flair, eles mostraram a Tiffany tomando um sabão, mas não mostraram a Charlotte. Tá? Então eu acho que a Bayley pode ter ficado chateada com isso. É o tipo da coisa que teria sido legal de ter visto no episódio, a reação da Bayley, mas eles podem ter preservado justamente porque ela pode não ter reagido muito bem. Enfim, o fato é esse, a gente fica com a Becky elevando a Lyra, e a Becky realmente ajudou a elevar a Lyra, mas depois a WWE dropou a bola. Por quê? Eles mantiveram o título com a Becky Lynch, moveram a Lyra para uma dupla com a própria Bayley de novo, e aí teve a história da Bayley surtada, né, que a gente tá vendo. Inclusive as duas são parceiras até hoje. E a Becky Lynch ficou no cenário intercontinental para elevar outra lutadora, que agora no caso foi a Maxine. E aí agora nesse último Monday Night Raw, a Becky derrotou decisivamente a Maxine com a ajuda da Natália. Então parece que a Maxine vai se deslocar para uma história com a Natália. E a Becky Lynch continua como campeã intercontinental. Será que ela vai voltar a enfrentar a Lyra? Será que ela vai voltar a enfrentar a Bayley? Será que a Bayley vai entrar nessa história de novo? A gente vai ter que ver. Mas me incomodou muito a Bayley não ter entrado nessa história. A construção da narrativa da Becky ajudando a elevar a Lyra eu achei legal. E aí eu acho que aí tem muito de verdade mesmo. E essa parte eu acho que não foi kayfabe 2.0 não. Eu acho que realmente a Becky voltou pensando também em ajudar a elevar outros talentos. E por que isso? A grande chave do porquê que isso foi comentado é que a Becky Lynch disse que este é o último contrato dela. Eu acho que essa é a grande história, é a grande afirmação que a gente tira desse episódio do Unreal. A Becky Lynch disse com todas as letras que este é o último contrato dela com a WWE. Ou seja, quando o contrato dela com a WWE acabar, ela irá se aposentar dos rings. E aí, cara, isso aí mexe com qualquer um que é fã dela. Eu sou fã dela desde que ela tava na NXT, sempre gostei dela como lutadora, sempre achei ela uma lutadora e ela superou barreiras, porque ela não é alta, ela não é forte, mas ela sempre mostrou talento, sempre mostrou persistência. Ela conseguiu sair de uma gimmick horrorosa para construir uma história na WWE. Chama a atenção o fato do Triple H dizer com todas as letras que ela não era considerada entre as grandes estrelas que estavam saindo da Revolução das Divas em 2015. Tá? Eles mostram só a Charlotte Flair e a Bayley, só porque eles mostraram as duas porque eles não podiam mostrar a Sasha Banks. Porque claramente as duas estrelas que saíram da Revolução das Divas e fizeram várias feuds logo no começo, em 2015 e 2016, foram Charlotte Flair e Sasha Banks. A Becky Lynch, ela entra um pouco depois, tanto é que eles tiveram que criar um outro título feminino no SmackDown para a Becky Lynch ganhar um título no main roster. E a Bayley, ela sobe um ano depois. Então, a impressão que dá é que Charlotte e Sasha Banks eram as estrelas principais a subirem, e a Becky Lynch e a Bayley estavam que meio na retaguarda. Mas aí eles falam que em 2018, quando a Becky Lynch tem o nariz quebrado, mas ela se desafia todo mundo levantando o punho, né? Quando ali surge a persona da The Man, é quando a Becky Lynch estoura e se torna a grande estrela da divisão feminina. Tá? Então, assim, isso tudo eu achei muito interessante de ver.
A Becky Lynch sempre foi uma das minhas, se não a minha lutadora favorita dos últimos 10 anos e talvez na história, tá? Então, assim, é uma pena ver ela se aposentando, mas a gente entende. A gente entende porque ela tem uma criança pequena, tem uma menina pequena e ela deseja criar a filha. É um direito dela. E isso afeta muito as mulheres da WWE, essa dicotomia entre ser mãe e ser lutadora. Né? A gente tem outras mães na WWE, né? A Alexa Bliss é mãe, ficou 2 anos fora da WWE e voltou agora recentemente, no ano passado. Nós temos a Naomi, que está se tornando uma mãe agora. O Jimmy Uso está até em casa. Pode ser que a Naomi já esteja prestes a ganhar a neném agora pelas próximas semanas, talvez. Então, assim, isso afeta a carreira das lutadoras na WWE. Elas têm que estar na estrada o tempo todo. Elas não podem levar as crianças na estrada porque as crianças têm escola, têm rotina. Então, é muito difícil e é uma pena a gente ver a Becky Lynch já pensando em se aposentar. A questão é até onde vai o contrato dela. Aparentemente, o contrato dela foi assinado em 2024. Se for um contrato de 2 anos, com a pausa de 2024, ela teria 2025, 2026 para lutar. Então, esse pode ser talvez o último ano da Becky Lynch na WWE. Esse ano ou 2027. Tá? Tem que ver qual foi a duração do contrato que ela assinou, mas a gente pode estar aí vendo os últimos movimentos da carreira da Becky Lynch na WWE. E aí a gente vai ter que aguardar para ver quando é que vai acontecer isso, se ela vai ter torneio de despedida ou se vai ser uma aposentadoria mais low-key, né, mais low profile, onde ela simplesmente perde, deixa as botas dela no ringue e vai embora. Tá? Vamos ver o que vai acontecer, mas realmente é algo para a gente monitorar aí pro novo ano. Com certeza foi a grande notícia, né, a notícia mais devastadora, na minha opinião, desse episódio 1 do Unreal foi a notícia de que a Becky Lynch está pensando em se aposentar. Beleza? Bom, essas foram as minhas considerações sobre o episódio 1 e depois eles mostraram, né, a luta no Backlash da Becky Lynch com a Lyra, né, como é que a luta se desenvolveu. A Lyra, ela venceu aquela luta com o rolamento. Lembrando que nessa luta a juíza já era a Jessica Carr, a gente sabe da rivalidade entre a Becky e a Jessica Carr. E nessa luta, teve uma situação em que o Turnbuckle Pad é tirado, né? Aquela almofadinha do Turnbuckle é tirado. Ele cai no ringue, a Jessica Carr sai do ringue para poder pegar a almofada para prender. E nisso a Becky Lynch faz um pinfall. E aí a Jessica demora para voltar e fazer o pinfall. É aí que surge a rivalidade da Jessica com a Becky. Assistindo a luta na época, a gente achou que a Jessica tinha se enrolado, mas vendo o show, a gente percebe que o Triple H e eu acho que foi o Bob Roode de novo, o agente dessa luta, eu não tô lembrado agora. Aliás, não, foi o Jason Jordan que era o agente dessa luta. Nessa luta é comentado que foi de propósito. E a árbitra iria demorar para fazer a contagem. Então a Jessica Carr foi para fora do ringue para pegar a almofada e voltar de propósito para ela demorar para bater, fazendo com que a Beck tivesse um argumento para dizer que ela não tinha perdido a luta, ela tinha vencido a luta. Então vocês vejam que até os mínimos detalhes às vezes são construídos pela WWE para fazer a gente achar que algo aconteceu a Vera. E nesse caso não foi a Vera. A Jessica não vacilou. Foi uma orientação da WWE para que ela demorasse a voltar para o ringue, para demorar a bater e aí fazer com que a Becky não vencesse a luta, apesar de que ela tinha feito a cobertura sobre a Lara Valkyria para mais de 3 segundos. Tá? Depois, no final da luta, a Lyra ganha da Becky, mas a Becky imediatamente ataca ela. Né? E aí, na volta dos bastidores, o Triple H ele faz um feedback para a Becky falando o seguinte: olha, você deveria ter esperado um pouquinho. Você deveria ter esperado a Lyra vibrar um pouco com a vitória e aí depois você atacar. Porque aí a galera teria explodido de emoção e logo depois teria vaiado você por você ter atacado a Lyra. Então o impacto do público teria sido maior. Isso foi apenas um detalhe que o Triple H fez. Ele não pareceu chateado. Na hora que eles mostraram a Becky atacando a Lyra, todo mundo toma um susto nos bastidores. E aí eles falam, pô, o ataque foi muito rápido, tá? O TJ Wilson, que provavelmente estava apoiando o Jason Jordan na luta, também fala, pô, desculpa aí e tal, deve ter sido alguma orientação ali pra Beck. Então, alguns detalhes
que acontecem na luta que são construídos, né? Então a gente vê que, assim, boa parte dos roteiros das lutas, principalmente os detalhes finais das lutas, são muito construídos pela WWE. Tem muita coisa, muita dica, muita informação ali, principalmente sobre o final da luta, sobre o que deve acontecer. Já a luta, como é que ela é construída e tudo mais, aí é mais os lutadores com os agentes mesmo, né? Que aí vão determinar como é que a luta vai ser encadeada, tá? Mas é isso. O primeiro episódio do Unreal eu achei muito bom, tá? Eu acho que vai ser uma série interessante. O próximo episódio é o episódio do R-Truth. Fiquem ligados que daqui a pouco a gente vai estar colocando no ar o nosso review do episódio 2 do Unreal, tá? Vai ter muita coisa legal, beleza? E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar ajudando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista a maratona de nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.